Com vocês, estou aqui para falar sobre ansiedade. Esse vai ser o tema de hoje. Deixa eu ver se eu consigo. Olá, boa noite, pessoal do Facebook. Eu quase não faço nada no Facebook, hoje eu resolvi fazer. Olá, sejam bem-vindos, pessoal aqui do Instagram. Tá um pouco estranho esse filtro, né? Deixa eu ver esse outro aqui também. Enfim. Quero um filtro que eu fique bonita, poxa vida. É que no Facebook não vai adiantar, porque lá não tem filtro. Pronto, esse aqui eu tô bonita. Sejam bem-vindos, boa noite. Tô avisando aqui nos grupos, é uma live de última hora. Então, vou ver se eu consigo avisar mais pessoas aqui. Depois eu compartilho lá nos grupos. Boa noite, gente, tudo bem? Como lidar com a ansiedade? Esse é o tema da nossa live. Como lidar com a ansiedade. Pronto. Isso. Ótimo. Bom. Vamos lá, pessoal aqui do Facebook. Tem um delayzinho, né? Bom, vocês que estão aqui no Facebook, se vocês quiserem comentar, fazer perguntas, se vocês quiserem participar, comentem aqui embaixo. Eu não sei se eu consigo ver ou ouvir, ver vocês, né? Ver os comentários. Mas vamos tentar, vamos lá. Bom, gente, a ansiedade ela é considerada o mal do século, né? Inclusive nós temos aí vários livros a respeito, vários estudos, né? E que tentam aí explicar a ansiedade. Eu vou tentar ajudar vocês aqui com essa live, porque eu tenho atendido muitas pessoas com esse problema, né? Então, assim, o que é a ansiedade? A ansiedade é a mente no futuro. Então, a mente no futuro, a pessoa não consegue viver ali no presente, ou ela está ligada no futuro. E da onde que vem essa pessoa que está, da onde que vem essa mente que está ligada no futuro, né? É como se a gente quisesse controlar os acontecimentos. Então, geralmente, as pessoas que têm ansiedade, elas também têm uma característica de serem pessoas controladoras. Então, a pessoa quer saber onde os filhos estão, onde o marido está, o que vai acontecer daqui a pouco, né? As pessoas não conseguem soltar o controle. E por que isso é bom e ao mesmo tempo pode ser ruim, né? Nesse caso da ansiedade é ruim, mas por que isso é bom? Quando você desenvolve essa capacidade de você antecipar os problemas, é muito bom, por exemplo, na sua profissão, né? Então você já se prepara para algum problema que vai ter, uma reunião com seu chefe, algo que você tenha que resolver. Então você já vai munido ali, né, daquele controle da situação. Só que muitas vezes a gente está vivendo a nossa profissão, seja a sua profissão qual for, 24 horas por dia. Esse que é o problema. Então, muitas vezes as pessoas elas não conseguem desvencilhar a área profissional da área pessoal, né? Porque as pessoas têm trabalhado demais hoje em dia e a área profissional exige demais da gente. E muitas vezes as pessoas elas não percebem que elas estão sendo, por exemplo, gestoras da família, né? Diretor da família, presidente da família, sei lá o cargo que você tem. Mas a nossa característica profissional ela é trazida para o lado pessoal também.
Porque, claro, a gente está nessa área profissional porque nós temos algumas características, né, que são boas para essa área profissional. Só que a gente tem que saber equilibrar isso na nossa área pessoal também, né? Bom, vocês que estão aqui no Instagram, eu queria que vocês compartilhassem com 5 pessoas essa live, tá? Pra gente trazer esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então vamos lá. Olá, Silvinha, tudo bem? Então eu tô falando aqui sobre ansiedade, gente. Então o que acontece com as pessoas ansiosas? É bom você ser ansioso? Depende. Qual que é a ansiedade que ela é normal? A ansiedade normal é aquela ansiedade que vem, por exemplo, antes de um evento importante. Então que você precisa estar munido de diversas coisas, né, de diversos aspectos ali para que você faça tudo dar certo. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra, eu fico um pouco ansiosa. Aliás, eu fico bastante ansiosa. Tive crises de ansiedade antes das minhas palestras. O pessoal da minha equipe, na época que me dava suporte, sabe disso. Inclusive, eu avisava eles antes. Eu falava, gente, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa controladora, eu vou querer saber tudo o que está acontecendo, eu vou querer mandar lá no cara da iluminação, no cara do som, no cara, entendeu? Então, eu precisei de uma pessoa na minha equipe que visse tudo isso pra mim e viesse, chegasse pra mim e falasse, Adriana, está tudo ok, está tudo certo. Então, na época que eu fazia, por exemplo, encontro quântico, né, que foi a época que eu dei palestras, eu precisei desse suporte de que alguém me dissesse que estava tudo bem. Que tá, na verdade, podia nem estar tudo bem, tá? Podia estar dando coisa errada lá. Mas essa coisa errada, as pessoas que estavam cuidando da situação é que iam ser responsáveis, não seria eu. Porque, afinal de contas, eu era responsável pelo quê? Pela palestra. Então, eu não conseguia cuidar de tudo, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa internalizar e entender em relação à ansiedade. Então, a pergunta é, eu consigo lidar com isso agora? Isso que está acontecendo é real ou é algo da minha imaginação? Isso é algo que eu estou tentando controlar e que está ao meu alcance esse controle? Porque muitas vezes, assim, 90% das coisas que a gente quer controlar, a gente não tem controle. Então, como é que você vai fazer com algo que não está dentro do seu alcance? Como é que você quer ser a Mulher Maravilha, o super-homem, sair voando por aí, se você não tem essa capacidade, você não tem superpoderes? Então, a gente precisa olhar para o nosso lado humano, né? Por quê? Porque você fica ali naquela ansiedade de resolver, na ansiedade de que vai ter um problema, na ansiedade do que vai acontecer e ainda não aconteceu, e o teu emocional, o teu corpo físico é que aguenta o tranco, né? E aí as pessoas ficam na crise da ansiedade. Tem uma série de respostas no nosso corpo. Pode vir palpitação, pode vir falta de ar, enfim. Quem tem ansiedade sabe o que é uma crise, eu não vou descrever aqui. Então, é muito importante que a gente comece a entender o nosso lado humano, que nós somos seres humanos e que não nos cabe controlar tudo. As coisas não estão o tempo todo a nosso... Primeiro de tudo, as coisas não são como você quer. As coisas vão ser do jeito que der para ser. E cada pessoa vai agir de uma maneira, cada pessoa vai cuidar de uma coisa, né? Então, a pessoa controladora, vou dar um exemplo de pessoa controladora, que aliás sou eu, vendo a minha filha fazer comida. Né? A minha filha sabe que quando ela está fazendo comida, o que ela faz? Ela me expulsa da cozinha. Porque eu vou ficar, você já cortou a batata? Você já cortou a cebola? Você já fez isso, já fez aquilo? Por que você está fazendo assim e por que você não está fazendo assado? Então, isso é a característica de uma pessoa controladora. A pessoa quer ir lá dentro da onde... Por exemplo, imagina que você vai pedir uma pizza no restaurante e aí você quer ir lá na cozinha para ver se o cara fez, se o cara não fez, se o cara já colocou a cebola, entendeu? Então não dá. Porque quem é que vai fazer a pizza? Não é você, é o cara do restaurante. É o cozinheiro. E quem que vai entregar a pizza? O garçom, que é responsável por entregas, não é? Entenderam?
E aí a gente tem uma série de questões agora no nosso mundo moderno que fazem com que a gente seja mais ansioso ainda. Eu vou explicar para vocês, são coisas muito simples, que às vezes até vocês não perceberam, mas que realmente acontece. Por exemplo, vocês já pediram aquelas comidas no aplicativo de comida? Quando você pede a comida, o que ele fala? Antigamente não tinha isso, eles começaram a colocar depois, né? Eles colocam assim uma tigelinha, e a tigelinha a comida sendo colocada dentro da tigelinha e misturando, dizendo assim, a sua comida está sendo preparada, ou seja, fica quieto aí, né? Segura essa sua ansiedade, entenderam? Porque provavelmente as pessoas ficavam mandando mensagem, aonde que tá? Aonde que tá? Porque assim, nós temos a ilusão, por causa do mundo digital, de que as coisas acontecem na hora que a gente quer, né? Por exemplo, quando você pede o Uber, você tem que saber quantos minutos o Uber tem para chegar e qual caminho ele está fazendo. Isso também, você está tendo controle da situação. Então, vocês entendem que a tecnologia está criando pessoas controladoras? Porque através da tecnologia, você sabe aonde está o Uber, você sabe aonde está a pizza, você sabe, por exemplo, você consegue mandar pelo WhatsApp a tua localização, né? Então, tudo isso. Então, a minha filha fala, quando você estiver chegando, manda a localização. Por quê? Porque ela quer saber aonde eu estou. Isso é um controle. Entenderam? E aí você trazendo esse excesso de controle para sua vida, para coisas que não são controláveis, gera ansiedade. O que não é controlável na nossa vida? Eu vou dar 1000 exemplos aqui, porque a maioria das coisas não são controláveis. Na verdade, o controle, ele é uma ilusão. Nada na vida é controlável. Nada. Nada. Porque mesmo o WhatsApp, ele pode dar bug, ele pode dar pau. O seu computador, ele pode quebrar. O aplicativo, ele pode dar pau, né? Já aconteceu de você ir pegar o Uber e dar o problema no aplicativo e o cara achar que você estava lá e você estava aqui? Já aconteceu comigo várias vezes. Ou seja, né? Então, contratempos podem acontecer, imprevistos. O que é imprevisto? Não previsto. Então, são coisas que você não vai conseguir prever. Então, você tem que estar preparado para o imprevisível. E aí é que entra a questão das pessoas controladoras que não gostam de coisas imprevisíveis. As pessoas querem saber o que vai acontecer na novela. Elas querem saber o que vai acontecer na série. Elas entram na internet para ler sobre os resumos, para entender lá. Eu mesma já fiz isso. Então assim, pra que você tá fazendo isso se você vai assistir o negócio depois? Vocês entenderam? Então assim, a gente tem que aprender a lidar com os imprevistos, com a imprevisibilidade, né? Porque a vida, como diz a Lulu Santos, como uma onda no mar. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Como uma onda. O que é onda? Essa música é a música da física quântica, né? Porque tudo é onda, tudo é vibração, tudo é energia. E a energia, ela não é controlável. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, vêm para fazer a mesa radiônica comigo e elas querem um resultado. E aí, não é aquele resultado que ela vai ter um outro resultado. Talvez a pessoa tenha uma expansão da consciência a respeito daquilo que ela está querendo, daquilo que ela pediu na mesa, mas não exatamente aquilo que ela espera. Então nós somos pessoas extremamente controladoras, e esse excesso de controle que nós temos, que é um mecanismo do nosso ego, né? Esse excesso de controle vai causar ansiedade, ou seja, um descontrole emocional. Por que o descontrole emocional? Porque você fica antecipando o futuro e esse futuro não está na tua mão, né? Então, o que precisa para você diminuir a sua ansiedade, diminuir a sua expectativa? Vai fazer outra coisa, foca a sua mente em outra coisa e começa a treinar a sua mente, começa a treinar o seu dia a dia para que você seja cada vez menos controlador, né? Então, por exemplo, se você vai
conversar com um colega, jantar com um colega, deixa ele organizar, né? Daniel tá aqui, Daniel sabe, né? Eu deixo ele organizar, eu não vou organizar, eu não vou decidir. Mesmo assim, deixo o saco dele falando: que horas a gente vai? Aonde que é? Nananã, nananã, nananã. Aí o que ele fala pra pessoa ansiosa aqui? Que eu também sou ansiosa, gente, não é porque eu sou terapeuta que eu sou perfeita, né? Aí ele fala: calma, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Então, de repente, essa frase que eu aprendi com meu amigo Daniel é uma coisa muito legal para você usar no seu dia a dia. Fala para você mesmo: calma, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Respira e fala: calma, vai dar tudo certo. E realmente dá tudo certo, né? Então, no final as coisas dão certo. Mas como que as coisas dão certo? Porque existe uma energia, uma força maior, uma coisa superior a você e a mim. E essa força superior é que rege o universo, né? Eu costumo falar muito nos meus atendimentos, nas minhas lives, é uma frase que eu repito. Vocês já viram algum passarinho na árvore às 9 horas da noite, que é o horário que o passarinho devia estar dormindo? Ali pensando: meu Deus, será que amanhã eu vou arrumar uma minhoca? Será que amanhã eu vou conseguir alimentar os meus bebezinhos? Será que amanhã eu vou conseguir montar o meu ninho? Eu nunca vi um passarinho fazendo isso, vocês já viram? Eu nunca vi. Por quê? Porque os animais, eles estão conectados com a natureza, eles estão conectados com a grande mãe, que é a terra. E a terra e a natureza é extremamente abundante. E eles sabem que tudo terão. É claro, existem aves migratórias, mas aí já é uma outra coisa. Por quê? Porque eles estão indo para outro lugar em busca de alimento e até de procriação. Mas aí a gente não vai entrar nas aves migratórias aqui, porque eu nem sei a história disso. Eu teria que estudar e não faz parte da live da ansiedade. Viajei na maionese. Então, gente, é muito importante a gente entender que a nossa ansiedade vem do nosso medo, o nosso medo das coisas não darem certo. Então, por que a gente é controlador? Porque a gente tem medo. A gente tem medo de chegar lá, não acontecer o que a gente espera, né? A gente quer ter as coisas na nossa mão para a gente ter certeza de que as coisas vão realmente funcionar, né? Então, ok. Nossa, eu tô aqui no Facebook, mas ele tá... Bom, eu vou continuar aqui porque tá muito estranho. Então, assim, o que acontece? A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções nesse momento que nós estamos na crise de ansiedade. Aliás, não no momento, porque aí quando você chega na crise já é uma coisa um pouco descontrolada. Aliás, muito descontrolada. Mas antes de chegar na crise da ansiedade, você precisa criar mecanismos, você precisa aprender a conversar com você e dizer: está tudo certo, eu não tenho controle de tudo e eu não posso ter controle de tudo. As coisas são como são. Ah, mas vai dar errado. Tudo bem, deixa dar errado. Porque o dar errado é uma parte do processo. Vocês entenderam? Dar errado é uma parte do processo. Quantas coisas na vida da gente deram errado para depois dar certo? Entenderam? Então, por exemplo, muitas vezes, eu costumo contar essa história aqui também, é uma história antiga. Uma vez eu estava saindo do trabalho, eu estava de carro, e eu resolvi fazer um outro caminho. Um caminho mais longe, um caminho mais... Não sei, me deu uma coisa, uma intuição na hora, eu falei: eu não vou pela avenida principal, eu vou por dentro do bairro. E fui por dentro do bairro, que é uma área mais residencial, mais calma, mas uma área mais de ruas mais fechadas, que eu ia demorar mais. Beleza. Cheguei em casa, liguei a Globo. Aí tava dizendo assim: assalto na Avenida X. Arrastão. Tinha tido um arrastão naquela avenida que eu tinha evitado. Ou seja, teoricamente, eu estava fazendo um caminho errado. Eles estavam fazendo um caminho que era mais longo, eu ia gastar mais gasolina, mais tempo,
mais trânsito, mas não sei porquê. Então, assim, às vezes as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E isso não está nas suas mãos, não está nas minhas mãos, está nas mãos de uma força maior. Dá para entender? Então, quando a gente começa a perceber que a gente faz parte de algo muito maior, que isso chama-se expansão da consciência, a gente sai da nossa pequenez, do nosso eu, de ficar ali querendo o controle das coisas, aí a gente se conecta com essa energia, que é uma energia muito maior e que está ali a nosso dispor o tempo todo. Então, você conectado com essa energia muito maior, você consegue fazer muito mais coisas. Por quê? Porque você não está preocupado em controlar. Você confia no resultado, você confia que as coisas vão dar certo. É claro, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte. Então você vai fazer a sua parte e assim que você fizer a sua parte, você solta. Não fica mais o tempo todo querendo controlar. E isso inclui em controlar pessoas. Isso inclui controlar o jeito que as pessoas fazem as coisas. Por quê? Porque cada pessoa tem um jeito de fazer. Cada pessoa é uma experiência humana de Deus. Cada pessoa está vivendo a sua realidade. Então não adianta você chegar para a pessoa e falar para ela o que ela tem que fazer. Porque na concepção daquela pessoa, ela tem uma outra visão das coisas, do mundo, da vida, outras necessidades. E aí você está aí perdendo o seu tempo em controlar as pessoas, né? E uma coisa também que frequentemente eu vejo nas sessões de terapia é: as pessoas querem que o outro mude, elas querem controlar o outro, elas querem que as pessoas respondam para elas da forma que elas acham que tem que ser. E às vezes o outro responde para você de uma forma mais rude, às vezes o outro responde para você de uma forma que você não gostaria, né? E aí você fica ali magoado, né? Fica ali doído, dolorido. Mas aí é que tá, aquilo que a pessoa fez era o que ela podia fazer, né? A gente não tem controle sobre a reação das pessoas. A gente não tem controle sobre a opinião das pessoas. A gente não pode fazer com que as pessoas ajam e pensem e vivam da maneira que a gente quer. Isso serve muito para quem é mãe, né? Eu tive conflitos com a minha filha porque eu achava que eu sabia o que era bom para ela, mas eu não sabia. E mesmo que eu soubesse o que era bom para ela não sabia o que era bom para ela. Então ela tinha que passar por aquela experiência para ela perceber se aquilo era bom para ela ou não. E no final ela conseguiu ter a noção do que era bom e do que era ruim. Entenderam? E o que é isso? É experiência de vida. A gente não pode tirar do outro a experiência de vida, né? Então, assim, tá dando para entender tudo que eu tô falando? Como que é para vocês essa questão da ansiedade? Vocês acham que vocês são pessoas ansiosas? Escrevam aqui para mim. Escrevam aqui nos comentários. Pessoal do Facebook, eu não consigo ler os comentários, infelizmente. Deixa eu ver se eu consigo, não consigo ver, não consigo... O Facebook é bem... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Se vocês comentarem, deixa eu ver aqui se eu consigo ver algum comentário de vocês. Espera aí. Eu mesma vou comentar no meu Facebook para ver o que dá. Oi. Vou colocar um boa noite aqui. Como lidar com a ansiedade? Vamos ver. Bom, se vocês comentarem, talvez eu consiga ver aqui, mas enfim. Sou ansiosa até demais. A ansiedade é viver no futuro? Exatamente, foi o que eu falei. Exatamente, né? A ansiedade é a mente focada no futuro. Mas por que essa mente é focada no futuro? Porque ela quer controlar as coisas que ainda não aconteceram. Isso é impossível, porque o futuro não está nas nossas mãos, né? É claro, eu falei aqui dos pontos bons da ansiedade, que a gente precisa de um pouco de ansiedade para a gente poder se mexer,
pra gente poder se organizar, né? Então, nesse ponto, a ansiedade é boa, mas precisa tomar cuidado com o desequilíbrio emocional que possa vir dessa ansiedade, tá? Exato. Então, Johanna, se você é ansiosa, precisa aprender que nem tudo tá nas suas mãos e você não é responsável por tudo, né? Você não é responsável por todas as pessoas do mundo. Você não tem como controlar tudo na sua vida. Algumas coisas vão estar fora do seu controle. Então é legal ali fazer esse exercício, falar para você mesmo, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo, vai dar tudo certo. Eu solto o controle e deixo a pessoa viver, eu deixo a pessoa fazer o que ela quer, né? Eu deixo a pessoa... Porque eu tô entendendo que a ansiedade a gente tem ansiedade em relação às pessoas e aos eventos que ainda não aconteceram. Por que a gente tem a ansiedade em relação às pessoas? Porque a gente não consegue controlar as pessoas. Isso é uma luta inglória. Desistam de controlar, vocês não vão conseguir, tá? Não vão conseguir. Tá fazendo sentido ou vocês estão com alguma dúvida? Então tem vários... quem tiver dúvidas sobre ansiedade, escreve aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? A Maíra tá dizendo que ela é muito ansiosa. Exatamente. Todos nós somos ansiosos e a ansiedade é boa. Só que excesso de ansiedade vai se tornar algo ruim para vocês. Então, eu sou ansiosa, sim, mas é bom ser ansioso, a gente precisa de um pouco de ansiedade. Porque se a gente não for ansioso, a gente não levanta nem da cama, sabe? Então, existe aquela ansiedade de... Imagina, por exemplo, você é uma noiva, você vai casar, vamos pegar uma coisa bem, né? Então, você precisa ali estar agitada, você precisa estar... Agora, ansiedade na medida certa, não pode ser em excesso, né? E a ansiedade vem do controle e do medo. Então a pergunta é, do que você tem medo? Ainda tenho depressão, fico triste às vezes. Maíra, depressão não é tristeza, tá? Depressão não é tristeza. A depressão, ela é falta de ânimo. Isso, então, mas eu tô dando várias dicas aqui para vocês lidarem com a ansiedade, tá? Uma delas é vocês fazerem terapia, tá? Então, uma delas é fazer terapia. Quem quiser fazer terapia comigo, agenda um horário, que a primeira sessão é gratuita, para vocês conhecerem o meu trabalho, para vocês saberem como funciona, tá? E eu também agora tô com um pacote que são 10 sessões, que você tem 10 passos. Então, nesses 10 passos, a gente vai trabalhar várias coisas que quando você chegar no final dos 10 passos, você já tá uma outra pessoa, tá? E também tenho o grupo de terapias, um grupo terapêutico toda segunda-feira. Esse grupo ele tem um valor simbólico, ele acontece toda segunda-feira às 8 horas, é um grupo de terapia online, tá? Em que várias pessoas estão ali de forma confidencial, né? Compartilhando os seus problemas e a gente conversa juntos para ter um momento de acolhimento, tá? É muito importante vocês terem um respaldo psicológico, é muito importante vocês terem um suporte, né? Por quê? Porque as nossas emoções, elas precisam ser trabalhadas. E isso não é algo que venda no supermercado, infelizmente, né? As pessoas hoje em dia acham que as emoções, elas não servem para nada ou que elas servem para atrapalhar. Né, que elas têm que controlar as emoções, racionalizar as emoções. E não é bem assim, a gente precisa conviver com as emoções, aprender a lidar com as emoções, trazer inteligência emocional para a nossa vida, para a gente conseguir lidar com as emoções, viver as emoções de uma forma saudável. Até mesmo na questão, eu estou um pouco ansiosa hoje, o que eu vou fazer com isso? Então isso é outra pergunta que dá para fazer, né? Isso é outra pergunta que dá para fazer. Eu estou um pouco ansiosa hoje. O que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer com isso? Como que eu vou lidar com isso?
né? E não se deixar descontrolar pela ansiedade a ponto de você ter um descontrole emocional, de você descontar sua raiva em alguém, de você ficar estressado, de você ficar ali com palpitação, né? Porque assim, gente, todas as emoções que a gente tem, imaginem que são essa garrafa aqui, que toda hora você coloca um pouquinho. Vai chegar uma idade que você tá na tampa de tanto estresse que você tem, porque você não trabalhou essas emoções lá atrás. Então é algo que precisa ser trabalhado constantemente, né? E a terapia te traz ferramentas para que você consiga lidar com as suas emoções e parar, por exemplo, de se espancar, né? Eu tenho muitos clientes na terapia que falam assim: ah, eu tava me sentindo assim, mas isso é bobeira. Ah, mas aí depois eu fiquei me sentindo assim, mas isso era bobeira. Então assim, por que bobeira? O seu sentimento não é bobeira, o seu sentimento é algo que precisa ser olhado, que precisa ser acolhido, que precisa ser entendido, que precisa ser transformado, né? Da onde vem esse sentimento? Porque todo sentimento vem de de algo que está muito profundamente dentro de você. Então os sentimentos, eles não devem ser abandonados. Os sentimentos existem, eles devem ser vivenciados e lidados, né? Então tem várias ferramentas para a gente lidar com as emoções, né? E a terapia é uma delas. E hoje aqui a gente está falando sobre ansiedade, tá? Alguma dessas dicas que eu dei para vocês fez sentido? Outra coisa, falem para mim se tá fazendo sentido o que eu tô falando, se vocês estão entendendo. Faz sentido? Respondam aí para mim, por favor. Faz sentido, tá bom. Então, gente, vocês estão entendendo que a ansiedade vem do medo. Então, quando você começa a compreender qual é o medo que você tem, né? Você precisa se perguntar, qual é o medo que eu tenho? Qual é o medo que eu tenho? Por exemplo, né? Eu tive uma cliente essa semana que falou assim, eu tenho medo, a gente conversando, né? Ela falou assim, bom, por que você é ansiosa? Porque você tem um medo. Da onde vem esse medo, né? Ah, eu tenho medo de perder o meu emprego. Eu tenho medo de que aconteça alguma coisa com a minha filha. Então, por exemplo, isso era uma coisa que eu tinha muito. Quando a minha filha era menor e ela tinha que pegar ônibus, no momento que ela pegava o ônibus, porque naquela época não tinha WhatsApp, né? Então ela tinha o celular, mas ela me ligava avisando, eu estou pegando o ônibus. Depois ela desligava o celular para ninguém roubar ela no ônibus, e aí ela só ia me ligar quando ela chegasse em casa. Então nesse percurso que ela estava no ônibus, eu ficava extremamente ansiosa. E aí o que eu fazia? Eu não consigo lidar com isso, eu não posso fazer nada a respeito disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer oração. Eu vou entregar para Deus. Então eu começava a rezar Pai Nosso, Ave Maria, Salmo 23, Salmo 91 e todo santo dia que essa menina pegava o ônibus. O que eu estava fazendo ali naquele momento? Eu estava entregando para uma força maior algo que não estava no meu alcance de resolver. Porque é exatamente isso, né? Eu aceitei que eu não tenho um controle, né? Eu aceitei que eu não tenho controle. Aí com o tempo, claro, eu comecei a confiar mais nela. Ela começou a ficar maior. E aí a minha ansiedade foi diminuindo. Por quê? Porque eu sabia que ela sabia pegar ônibus, que ela sabia se virar, né? Claro, eu treinei ela para isso também. Então, assim, isso é uma coisa muito importante em relação à ansiedade, né? Você tomar todas as medidas que estão ao seu alcance em relação àquela situação. Passando dali, aquilo não é mais responsabilidade sua. Então você tem que soltar. Entendeu? Aquilo não é mais responsabilidade sua. Então assim, bom, agora isso aqui não tá mais nas minhas mãos. Então agora eu vou soltar. Então eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar das minhas emoções, eu vou me fazer feliz. Porque isso é uma coisa muito importante, sabe?
Nós mulheres, eu falo aqui para a maioria que é mulher, mas tem homens aqui que também tem essa mesma característica, né? Então, assim, nós somos cuidadoras, nós somos pessoas que resolvem problemas. Então, nesse quesito de que nós somos pessoas cuidadoras, o cuidador, ele também é controlador. Então, por exemplo, no passado eu era uma pessoa assim, né? Eu dava um conselho para uma amiga e eu achava que a minha amiga ia seguir o meu conselho. E aí eu ficava controlando ela. E aí, você fez o que eu falei? Você fez o que eu falei? Você fez o que eu falei? Mas peraí, não tá nas minhas mãos se a pessoa vai fazer o que eu falei ou não. Até porque o que eu falei pode não ser o certo, né? E aí a amiga não fazia. E aí eu ficava brava com a amiga. Poxa vida, mas eu falei pra você fazer, eu falei pra você ir lá, eu falei pra você não sei o que lá. Ou seja, olha como eu era uma pessoa controladora. Ou seja, aquela coisa, você dá o conselho, depois que você deu o conselho, você solta, porque a pessoa é de maior, a pessoa tem mais de 18 anos, ela já é dona do nariz dela. Então não cabia a mim resolver a vida da pessoa 100%. É claro, né, gente? Eu sou Jesus. Aliás, nem Jesus fazia, né? Jesus, ele curava quem fosse procurar ele. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa entender tudo isso também. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, a gente precisa também respeitar a vontade dos outros, porque às vezes as pessoas não querem fazer. Elas não querem solucionar, elas estão ainda ali num processo de aprendizado com aquela situação, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. Me digam aqui, do que vocês têm medo? O que vocês costumam, o que causa ansiedade para vocês? Respondam aqui para mim. O que causa ansiedade para vocês? Eu fico ansiosa quando? Aí respondam aqui. Será que eu consigo compartilhar essa live? Deixa eu tentar compartilhar. Compartilhei, olha só. Tô aprendendo a mexer aqui no Facebook. Contem pra mim aqui o que deixa vocês ansiosos. Por exemplo, me dê um exemplo do que deixa vocês ansiosos. Vale lembrar que o universo é infinito. Exatamente, o universo é infinito e é abundante. Então imagina você querer controlar o universo, né? Então assim, é o que eu tô dizendo, né? Se Deus respeita a nossa vontade, por que a gente não sabe respeitar a vontade dos outros? Por que a gente não sabe respeitar a falta de habilidade dos outros, a falta de resolução dos outros, a indecisão dos outros, os defeitos dos outros? Não, a gente quer controlar os outros e a gente acha que aquela pessoa tem que fazer o que a gente quer, né? Então é muito orgulho da nossa parte, vocês entendem isso? Há infinitas soluções, exatamente. Olha, o Daniel falou uma coisa interessante aqui. Logo, a nossa solução para um problema não é a única, exatamente. Existem diversas soluções. Então, muitas vezes, quando as coisas não acontecem como você quer e as coisas fogem do seu controle, aquela outra solução pode ser uma solução muito melhor do que aquela solução que você achava que você ia dar e que você tinha que ter o controle. Deu para entender? Olha, agora que a Maíra tá falando, tenho medo de perder as pessoas. Maíra, então, você tem medo de perder as pessoas e eu sinto te informar que você não possui as pessoas, né? Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar em nós, né? O sentimento de posse das pessoas, né? Ah, eu tenho medo de perder o meu pai e a minha mãe. Um dia o seu pai e a sua mãe vão embora, então não tenha medo disso. Curta seu pai e a sua mãe enquanto eles estão com você, né? Curta o seu marido, curta o seu filho, curta o seu namorado, curta o seu gato, curta o seu cachorro enquanto eles estão ali. Por quê? Porque ainda não aconteceu esse medo que você tem, esse medo de perder, essa perda. Primeiro que a perda não existe, né? Então tira isso de você.
Não ache que as pessoas são suas, né? As pessoas são emprestadas para nós, né? Tem até uma historinha que fala que os cachorros, eles são emprestados porque eles entregam tanto amor, né, em pouco tempo. É muito amor em pouco tempo, por isso que eles vão embora antes, né? Então, assim, não tenta controlar coisas que são naturais, né? Coisas que são naturais. E aí, medo de perder as pessoas. Então, tira essa coisa de que você possui as pessoas. Você não possui. Solta as pessoas. E curta a pessoa no agora. Curta a pessoa enquanto ela está com você. Deu pra entender? Quando você curte a pessoa no momento, naquele momento, você tá sendo verdadeiro com você e com ela. Entendeu? Agora, às vezes a gente quer eternizar, né? A gente quer eternizar as pessoas e as pessoas não são eternas, né? Inclusive, outra coisa também importante, né? Mesmo os amigos. Ah, eu tenho medo de perder os meus amigos. Gente, se a pessoa foi embora, ela não é mais seu amigo, é porque ela não tem mais a ver com a tua energia. Porque o que junta as pessoas, o que une as pessoas é a sintonia energética, né? Então, por exemplo, eu e Daniel nos tornamos amigos. Se a gente não tivesse sintonia energética, a gente ia tomar só um café. E aí depois eu ia embora e tchau, né? Outro dia eu fiz amizade com uma pessoa no WhatsApp, uma menina, e aí depois a gente brigou, e aí a gente não tá se falando mais. Por quê? Porque não tem mais nada a ver. Então, assim, eu deixo a pessoa aí, ela não é minha, né? Ah, eu perdi uma amiga? Não, eu não perdi uma amiga, ela foi minha amiga enquanto ela era minha amiga. Passando um tempo, ela não era mais minha amiga, e tá tudo bem, ela tem o direito de seguir a vida dela, ela tem o direito de seguir o caminho dela. Deu pra entender? Então, a gente não possui as pessoas. Então, esse teu medo de perder as pessoas tem uma raiz bem profunda que você já pode começar a trabalhar. Você não tem as pessoas não são suas, né? Elas estão com você por um tempo. Todo mundo, inclusive eu, até mesmo você vai estar com essas pessoas por um tempo também. Nós não somos eternos, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar com as pessoas o tempo que for possível, né? E curtir as pessoas, aceitar as pessoas como elas são, dar amor, trocar amor, compartilhar amor, né? E só. E a pessoa um dia, se ela resolver ir embora, não tem problema. Ela tem todo o direito. Ou se a pessoa for por causas naturais, tá tudo bem. Era o momento dela, cumpriu a missão, né? Boa noite para quem tá chegando. A gente tá aqui falando sobre ansiedade. Eu sou a Adriana Alves, terapeuta quântica. Tenho medo do futuro, das coisas não darem certo. Pois é, Johanna, isso é uma coisa muito legal você falar. Como é que você sabe que as coisas vão dar certo? O que é dar certo, né? O que é dar certo? Você está criando um cenário, você criou uma história, né? Então, por exemplo, vamos lá. Dar certo é ter um carro, um apartamento, um bom emprego, um bom marido, ter filhos, ter um cachorro e ter uma casa X. Beleza. Mas será que isso é dar certo mesmo? Né? Então, assim, cuidado com o que você está chamando de dar certo. Porque na vida a gente não nasceu para dar certo, a gente nasceu para viver. Entendeu? Então, no momento em que você fala, eu quero que as coisas deem certo, você está criando uma expectativa. E você está criando uma história, né? E aí, no momento que você cria aquela história, você está colocando a tua visão de mundo naquela história. E às vezes não vai acontecer aquilo. Por quê? Porque se você tem um carro, o carro pode quebrar. Se você tem uma casa, a casa pode inundar. Se você tem um casamento, o casamento pode não dar certo, entendeu? Então, assim, são coisas que não estão no seu controle. E o que você pode fazer a respeito disso? Você pode fazer o seu melhor todos os dias. Viva a sua vida todos os dias, com olhos de criança, né? Então, viver a vida com olhos de criança, o que é? É olhar para a vida com frescor
e que você vai fazer o seu melhor todos os dias. No momento que você está ali fazendo o seu melhor, você está cumprindo a sua missão. Por quê? Porque nós temos ciclos, né? Ciclos na vida. Então, no momento você vai ter uma missão de ser mãe, daqui a pouco você vai ter uma missão de trabalhar, daqui a pouco você vai ter uma missão de ter um emprego, daqui a pouco você vai ter uma missão de estudar alguma coisa. Então, são pequenas tarefas, pequenas missões que a gente tem na vida. E aquilo não define quem a gente é e nem se a gente está dando certo ou não, entendeu? Então, o dar certo é uma expectativa muito alta que você está criando, né? Então, olhe para a vida com olhos de criança e viva todos os dias com felicidade e gratidão, né? Então, assim, hoje eu vou fazer o meu melhor, hoje eu vou aprender tudo que eu posso e hoje eu vou ter gratidão por cada dia que passa, né? E tira a sua expectativa do futuro. O que você pode fazer em relação ao seu futuro? Você pode estudar, você pode guardar dinheiro,